Olá, estamos de volta com o programa Nordeste em Revista. Hoje estamos tendo a honra de estar aqui conosco o presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, desembargador Marcos Cavalcante, que além de líder do judiciário, é também um intelectual, é alguém envolvido com a literatura, as artes de uma forma geral, até porque também é membro da Academia Paraibana de Letras. Primeiro, é uma satisfação tê-lo aqui, presidente. Estamos no ano de 2015, chegando ao final, um ano de muita crise. Como o senhor acompanha, como é que o senhor vê o enfrentamento político que tem efeito concreto no cenário econômico? Walter, em primeiro lugar, eu queria de saudades, é que é uma satisfação enorme estar aqui na WSCom, na revista Nordeste. Meus parabéns pelo seu programa e é uma satisfação muito grande estar aqui com você. Eu queria dizer que acompanho tudo o que está acontecendo ultimamente no nosso país através da imprensa, falada, escrita, televisionada, da imprensa em geral, pela internet, redes sociais, e o fato é que nos causa uma grande preocupação. A crise não é só política, é econômica também. E a crise econômica atinge do maior empresário do país ao mais simples funcionário ou operário. A crise econômica já se alastra perante o Brasil todo e nos traz uma preocupação muito séria, principalmente para uma região pobre como é o Nordeste e em especial o estado da Paraíba. O senhor tem nesse acompanhamento, tem também registrado, creio eu, a ação do Supremo Tribunal Federal, que tem sido condutor de decisões muito importantes no país. De forma bem clara e objetiva, o Supremo está para tomar a decisão dia 16 sobre o impeachment, o rito processual do impeachment. Na sua avaliação, o Supremo cumpre à altura a sua missão, exagera? Qual é a sua avaliação? A nossa avaliação é que, primeiro, eu gostaria de dizer, Walter, que as pessoas mais gradas da política brasileira têm um foro de supremacia, um foro de privilégio no Supremo Tribunal Federal. Algumas outras no Superior Tribunal de Justiça. Então, todas essas demandas saíram do âmbito dos juízes de primeiro grau, em geral. Agora, o que é que acontece? O processo de impeachment é um processo muito penoso, muito doloroso para qualquer país. O Brasil já viveu isso, não é a primeira vez. Em 1992, nós vimos a aplicação da Constituição em relação ao impeachment ao ex-presidente Fernando Collor de Mello. Presidente, à época, o senador Antônio Marista foi o relator desse processo de impeachment e eu tive vamos dizer assim, a primazia de ter acompanhado muito de perto esse processo, porque à época eu era assessor de comunicação de Antônio Marista, senador da República. Ou seja, é um cenário que quando chega a esta discussão agora, a recarga do tempo passado, que é muito doloroso o processo de impeachment. É verdade. Então, o que acontece é o seguinte, é que as questões atinentes à justiça vão aportar no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, a corte mais elevada do país, ela tem julgado e aplicado a lei e a Constituição de uma forma muito correta, muito límpida. E nós sabemos que, no caso de um processo desse prosseguir, é chamado a presidir a sessão do Senado de aplicação da Constituição no que tange ao impeachment, o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal. De maneira que todas essas questões vão aportar sempre no Supremo e eu tenho confiança absoluta no Supremo Tribunal Federal brasileiro. Estamos de volta com o programa Nordeste em Revista. Hoje aqui conosco o presidente do Tribunal do Estado, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, desembargador Marcos Cavalcante.
Desembargador, como é que esta crise econômica ela perpassa da cena nacional e chega aos estados, no caso o da Paraíba? Orçamentariamente, 2016 está aí. Qual é a perspectiva, qual é a realidade que o judiciário paraibano vai conviver nesse cenário de crise? Walter, nós convivemos com um orçamento muito apertado. A justiça hoje tem muitas demandas, a população cobra muito, o Conselho Nacional de Justiça cobra muito, nos dá muitas tarefas que chamam de metas a serem cumpridas. Isso traz muitas despesas com o processo eletrônico. O processo eletrônico é um processo muito caro, demanda de programas de computadores, de contratos altos com empresas de computação. E nós estamos com um projeto audacioso, até porque temos que cumprir meta do CNJ, nós somos obrigados a cumpri-las. Nós temos um projeto de colocar todos os processos da Paraíba, na minha gestão, no processo eletrônico, ou seja, acabar com o papel. Acabar com o papel e ficar só o processo virtual, o que vai se dar posteriormente, vai ocorrer uma economia de gastos. Nós sabemos em todos os sentidos, até locais, salas, espaços para arquivos não serão mais necessários, porque os arquivos serão todos na internet. 680 mil processos em tramitação no estado da Paraíba. Você acha que os recursos, a estrutura orçamentária, ela, vamos dizer assim, dará as condições de celeridade e de encarar esses números com respostas à altura do que é a missão do tribunal e a exigência desses, todos esses personagens e controles? Walter, é muito apertado, como eu disse, o orçamento. Eu acho que os dois orçamentos menores do Nordeste e para o resto do Brasil é o da Paraíba e o do Piauí. Conversando com o presidente do TJ daquele estado, ele me dizia os valores e eu verifiquei que era um pouco menor até do que o da Paraíba. Então é muito difícil, mas nós vamos para os mutirões, as conciliações, e por aí nós vamos avançando e julgando. Tanto é que este ano nós julgamos mais processos do que aqueles que foram dados entrada na justiça. A produção então foi maior. Isso tiramos o primeiro lugar no Brasil, é a meta 1 do CNJ. E por esses e outros motivos, outras metas que estamos muito bem, atingimos a mais de 100% já em outubro, nós ganhamos o selo de ouro do Conselho Nacional de Justiça. Presidente, para concluir nesse nosso bloco, são 19 desembargadores, 234 juízes. Este contexto, esse quantitativo, ele é suficiente para atender às demandas processuais ou em algum tempo o tribunal haverá de abrir vagas para vagas para juiz, sobretudo? É verdade, Walter. O número é insuficiente. Nós deveríamos ter mais um pouco de desembargadores, mas eu me preocupo muito mais com o primeiro grau. Nós nos preocupamos com o número mínimo de desembargadores e juízes, o número é pouco realmente. Nós deveremos aumentar em algum tempo o número de desembargadores, mas me preocupa muito mais a base da pirâmide, onde estão os juízes. Para isso estamos fazendo um concurso. Só para você ter uma ideia, nós temos a falta na Paraíba de 66 juízes. É uma falta muito grande e nós estamos fazendo um concurso e a verba orçamentária só vai dar para nomear 15 ou 20 juízes, não mais do que isso. Bom, estamos de volta com o programa Nordeste em Revista, hoje tendo aqui conosco o presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, desembargador Marcos Cavalcante. Desembargador, a gente vive hoje, a sociedade vive em volta de avanços tecnológicos que se avolumam numa rapidez impressionante. E aí a gente volta e meia escuta educação à distância, sempre a palavra à distância sendo um instrumento a provocar programas e ações. Quando é que o Tribunal de Justiça poderá estar também aplicando
essas ferramentas da tecnologia para estar mais próximo da sociedade? Nós estamos avançando muito nesse campo. O PJE é um exemplo, o processo judicial eletrônico. Nós temos também um protocolo integrado, onde um advogado em João Pessoa, ele apresenta uma contestação sem precisar ir a Cajazeiras. Ele apresenta aqui, é garantido o prazo de 15 dias para ele contestar. Se ele der entrada no último dia aqui em João Pessoa, é como se ele tivesse ido lá em Cajazeiras e juntado ao processo. Então, tudo isso são projetos que já são realidade aqui no nosso estado. Nós temos um programa para avançar no processo judicial eletrônico, que é uma meta do Conselho Nacional de Justiça, que obriga todos os tribunais do Brasil a seguir essa meta, e nós pretendemos instalar em todas as comarcas do estado, nas 78, até o fim da nossa gestão, acabando de uma vez por todas com o papel. Há um procedimento, aliás, que trouxe a João Pessoa ao estado da Paraíba, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski, para, aqui com o governador, estar deflagrando a audiência de custódia. Eu queria que o senhor explicasse ao leigo, ao cidadão ou cidadã que desconhece essas, vamos dizer assim, linguagem tão específicas no mundo jurídico, como é que a Paraíba está tratando dessa questão da audiência de custódia? O verbo custodiar significa apreender, tomar conta, guardar. É sinônimo de guardar. Aquilo que está custodiado está guardado. Então, a audiência de custódia é um sistema em que esvazia a guarda do preso nos presídios. Esvazia os presídios. Se dá da seguinte forma: há um juiz todos os dias, num plantão permanente. Por hora ainda não temos no sábado e no domingo, mas vamos caminhar para isso. E esse juiz atende o preso no mesmo dia em que ele é preso. É feito pela polícia um exame de corpo de delito, para que não haja nenhum maltrato a ele, nenhuma tortura, e ele vem apresentado ao juiz imediatamente. O juiz vai ver a situação física e vai ouvi-lo. E depois dará um destino a ele. Na maioria dos casos, em crimes de pequeno potencial ofensivo, de pequena monta ou crimes leves, com penas de detenção, penas de multa, o juiz manda colocar uma tornozeleira eletrônica na perna do acusado e ele vai para casa. Ele não é um marginal de alta periculosidade que precise ir se juntar a tantos outros perigosos que já estão na cadeia, inclusive causando despesas mais ainda para o Estado e superpopulação carcerária. Há quem defenda a tese de que o presídio, o ambiente, a cela, termina sendo uma escola para esses delinquentes de grau menores e tal. Este procedimento, de certa forma, impede que haja a adesão desses delinquentes de crimes menores nessa escola da bandidagem no país. Seria isso? É isso também. Duas coisas principais: não misturar aquelas pessoas que cometeram pequenas infrações com pessoas que praticaram grandes crimes, onde iriam se especializar, e também esvaziar as prisões. Estamos aqui mais uma vez, nesse novo bloco do programa Nordeste em Revista, tendo a presença aqui conosco do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Marcos Cavalcante. Desembargador, a gente acompanha muito de perto as crises, inclusive nacionais, em face da revista Nordeste, e volta e meia a gente percebe que a harmonia entre poderes, ela é princípio, ela é fundamental. Como é que andam os entendimentos, as relações do judiciário com o executivo? Como é o governador Ricardo Coutinho no trato dos pleitos, das reivindicações do judiciário aqui no estado, por exemplo? O preceito constitucional é o da separação dos três poderes, mas que devem funcionar de forma harmônica entre si. E isso, graças a Deus, ocorre aqui na Paraíba.
o relacionamento do tribunal é muito bom com o Poder Executivo e com o Poder Legislativo. Nós não temos nenhuma dificuldade e cada um respeitando os seus limites constitucionais. De maneira que, como nós falamos no bloco anterior da audiência de custódia, ela foi feita numa parceria com o governo do Estado da Paraíba, porque é uma iniciativa do presidente do Supremo Tribunal Federal e a Paraíba foi dos primeiros estados a implantá-la. Então, nós tivemos uma ação. É nessa hora que nós temos as nossas comunicações, nossa harmonia, a nossa colaboração. Os poderes não funcionaram bem isoladamente. Então, aqui na Paraíba está correndo tudo bem. Internamente, para concluir nesse aspecto das relações funcionais, sobretudo, o Judiciário recentemente fez um acordo, a aplicação de um reajuste salarial para seu pessoal. De forma objetiva, presidente, como anda a relação do sindicato que representa o servidor técnico administrativo e essa questão do reajuste está resolvida, bem resolvida? Qual é a realidade entre os senhores? Essa questão está bem resolvida, Walter, porque nós dialogamos. A solução para o término da greve, que só durou 5 dias úteis, foi a conversa, o diálogo, muita conversa, com cortesia, com respeito e cada um defendendo as suas teses. Eu apresentei uma pauta de concessões, atendendo às reivindicações, não a todas, mas a maior parte, e estou cumprindo todas elas. Primeiro, dei um pequeno aumento, mas substancial, porque foi retroativo ao primeiro dia de minha gestão, 1º de fevereiro deste ano, no auxílio alimentação. E nos comprometemos e colocamos no orçamento um percentual de aumento de 8,5%. Isso a partir de janeiro de 2016. Já fiz uma lei ontem, o tribunal aprovou. E uma pequena perda salarial será reposta em outubro de mais 1,5%. Então, numa crise dessa, no estado pobre do Nordeste como a Paraíba, o servidor ter 10% de aumento no próximo ano, eu acho, Walter, que isso é considerável. Certamente acima dos índices da inflação. Bom, no último bloco aqui do programa Nordeste Revista, tendo a presença do desembargador Marcos Cavalcante, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, nós vamos agora tentar entender o significado de sua produção intelectual. O senhor acumula a condição de imortal, ou seja, acadêmico da Academia Paraibana de Letras, o senhor também do Instituto Histórico e Geográfico também do Estado da Paraíba, e tem tido uma produção vinculada a essas temáticas da cultura de forma evidente. Por exemplo, o Sesc Centenário do presidente Epitácio Pessoa, aliás, o paraibano que foi representante e integrante dos 3 poderes, é isso? É verdade. O presidente Epitácio Pessoa, ele foi tudo na política e na justiça. Ele começou como promotor de justiça no estado de Pernambuco, foi promotor, por exemplo, da cidade do Cabo. Aqui na Paraíba, ele foi secretário de Estado de Venâncio Neiva e foi pela Paraíba deputado federal, senador, foi ministro da Justiça no âmbito do governo federal e nos 3 poderes ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal cerca de 10 anos, foi senador também da República e presidente da República eleito estando na Europa, estava na França, na Conferência de Paz, lá de Paris, e ele foi eleito presidente sem fazer um comício aqui no Brasil, por um grande acordo político que houve na época, e ele governou de 1919 a 1922, o nosso país. Então, para mim, foi o maior de todos os paraibanos e um dos maiores brasileiros. E é patrono do nosso Poder Judiciário, por uma lei que eu encaminhei à Assembleia. Presidente, como é a sua produção intelectual? Em que tempo? Quando é que o senhor encontra tempo para escrever e que, vamos dizer assim, o universo o senhor se sente mais, vamos dizer assim, à vontade? É na ficção? No documentário? Qual é a temática que mais lhe fascina
nessa produção intelectual? A área que mais me fascina, Walter, é a história. E eu sempre digo, se tem uma frustração na minha vida, porque eu estou muito bem na minha carreira de magistrado, é uma vocação, mas é não ter feito o curso de História. Esse eu gostaria de ter feito para me aprofundar mais. Então, como minha terra, Mamanguape, é o berço de muitas figuras ilustres, como, por exemplo, Castro Pinto. O senhor, inclusive, teve recentemente uma das obras tratando desse mergulho histórico com Mamanguape. É verdade. Eu tenho várias obras sobre Mamanguape e aproveito cada data histórica e escrevo uma obra sobre Mamanguape. Teve a presença de Dom Pedro I? Dom Pedro II. Dom Pedro II. Ele estava lá na cidade de Mamanguape no dia 27 de dezembro de 1859. Uma parte da comitiva ficou aqui na capital, com a imperatriz, Dona Teresa Cristina, e ele com a outra parte. O historiador Maurílio de Almeida diz, inclusive, que ele cavalgava muito bem, ele ia à frente da comitiva. Ele era quem puxava a comitiva num bom cavalo, e assim ele foi a Mamanguape e a Pilar. Depois voltou para a capital. O senhor fala em Mamanguape e até hoje não vi o senhor abordando uma presença importante são os alemães, os judeus, os Lundgrens, em uma fase histórica aqui no Nordeste brasileiro. Quando é que o senhor vai ser desafiado a também mergulhar nessa questão? E eu vou um pouco mais à frente, na Baía da Traição, onde também existem mitos e histórias em torno de sua importância histórica. Walter, o que você falou, o tempo. O tempo, ele é muito ingrato para mim. A função de magistrado nos toma quase todo o tempo. Mas nem por isso eu deixo de escrever. Agora escrevo um pouco sobre direito. Meu primeiro livro foi na área do direito, com o título Enfiteuse. E depois na área da história, que mais me fascina, e também na área religiosa. Eu sou carmelita aqui da Ordem Terceira do Carmo, uma ordem que tem mais de 300 anos de criação. Né? Quando Dom Pedro estava em Mamanguape, a imperatriz esteve na Ordem Terceira do Carmo, aqui em João Pessoa, e lá recebeu o título de prioresa perpétua. Você vê como a Ordem Terceira do Carmo é antiga. Eu também sou membro, já escrevi tudo sobre a ordem, até sobre a arquitetura barroca dos próprios carmelitas, essa bela igreja que é conhecida como Igreja dos Casamentos aqui no centro. Então, sobre Mamanguape propriamente dito, eu já escrevi sobre o vale todo. Mas para falar sobre a família Lundgren, que fundou em 1922 a Companhia de Tecido Rio Tinto, eu preciso ter mais tempo e me dedicar mais à história de Rio Tinto propriamente dita, a cidade de Rio Tinto. Né? É uma história muito fascinante, inclusive entrando nessa história o nazismo. Né? Dizem que o coronel Frederico Lundgren, ele teria feito um palacete para Hitler vitorioso na Europa se hospedar aqui no Brasil, em Rio Tinto, no palacete dos irmãos Lundgren. Então isso é parte da história que eu não sei se corresponde à verdade. Bom, estamos chegando ao final dessa entrevista em que abordamos temáticas de conjuntura nacional, política, crise econômica, a questão estrutural do judiciário no estado da Paraíba, as correlações com os outros poderes e também um pouco sobre um mergulho sobre a produção intelectual do acadêmico e desembargador Marcos Cavalcante. Presidente, muito obrigado por sua presença. Estamos aqui com os espaços sempre à disposição para dialogarmos e levar ao conhecimento da sociedade o que o Tribunal de Justiça está operando em favor dessa própria sociedade, dessa mesma sociedade. Muito obrigado por sua presença aqui entre nós. Eu agradeço a você, Walter, ao Nordeste em Revista, esse programa da melhor audiência. Saúdo também a Revista Nordeste, da sua empresa também, e o WSCom como um todo. Eu fico muito feliz em estar aqui com você e digo que estarei sempre disponível. Mas eu gostaria de terminar desejando a toda a Paraíba um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.